Olá, boa noite. Eu sou André Pereira. Nesse vídeo, eu vou apresentar como desenvolveria utilizando a ciranda com os alunos do sexto ano fundamental. Eu escolhi a ciranda por ser uma manifestação popular brasileira que valoriza a participação coletiva, respeita as diferenças, o trabalho em equipe, além de que os seus movimentos são simples, que permite que os estudantes participem independente da sua habilidade motora, né? E ela também pode ser inclusiva. Também escolhi o sexto ano porque nessa fase os estudantes estão iniciando uma nova etapa escolar. Eles fortalecem as relações sociais, eles estão fortalecendo as relações sociais, eles estão desenvolvendo uma consciência corporal, ou seja, eles adoram dança e música, né? Na sua grande maioria, tirando algumas exceções. Então a ciranda favorece exatamente essas competências de que estimulam a cooperação, interação, ritmo, coordenação motora e respeito ao grupo. Eu iniciaria a aula apresentando a origem da ciranda. Explicaria que ela surgiu pelo litoral de Pernambuco, especialmente na região de Itamaracá. Também já começaria a influenciar também algumas coisas de geografia, né? Geografia e história. Sendo uma dança tradicional que reúne influências indígenas, africanas e europeias, ou seja, ela é uma mistura, né? Não é só de um povo, ela já vem de uma mistura. E aí eu conversaria com ele sobre a importância das manifestações culturais brasileiras. Ou seja, a gente preza tanto algumas culturas de fora do nosso país que acaba esquecendo da nossa. Né? Então, isso fortaleceria, até enriquecer o conhecimento das crianças sobre a nossa cultura. Conversaria também com eles mostrando que a dança representa muito mais do que movimentos. Ela preserva a história, a identidade e os costumes de uns povos, dos povos, né? Por exemplo, se eu fosse falar do frevo, contaria a história do frevo, qual é a regionalidade dele e como ele nasceu e até quando ele se expandiu. Então, a ciranda seria a mesma prática da gente contar a história da ciranda, de onde veio, de onde surgiu, o que é que ela representa. Aí, nesse momento, eu utilizaria imagens, pequenos vídeos e uma apresentação em slides para ver se eu faço despertar o interesse da turma, né? Mostrar para elas que não existe só hoje, que eles estão mais com esse negócio de funk, de algumas coisas que aparecem na internet, e que a nossa própria cultura pode ser interessante. Aí eu faria o desenvolvimento de uma aula, né? Eu organizaria os alunos em uma grande roda, né? Explicando para eles que a ciranda é uma roda, né? Essa formação simboliza igualdade, união, participação coletiva. Antes da prática, eu faria um breve aquecimento, né? Com exercícios leves para mobilidade articular, ou seja, faria exercícios que eles ainda vão se movimentar muito, então vou utilizar muito vão utilizar o corpo todo, mas principalmente a posterior, né? A parte posterior, que são as pernas, articulações e joelho, e também a movimentação dos braços, né? A parte superior. Também articulações dos cotovelos, das mãos, né? Que tem muita pegada de mão. Esses movimentos seriam ensinados de uma forma gradual. Não chegaria e jogaria de uma vez. Faríamos o passo a passo. Assim, eu fui iniciador de quadrilha. Então quando a gente começa a ensinar os passos da quadrilha, a gente não ensina tudo de uma vez. A gente vai por partes. A pegada, a saída, né, o comportamento, o desenvolvimento. Então a ciranda seria desenvolvida também desse modo. Começando pelos mais simples, aumentando a complexidade até de uma forma mais gradual, como eu já havia citado. Durante toda a atividade, eu faria as correções, né? Correção de posição, correção de colocação, postura, né? Para que o aluno já comece a desenvolver, né? Já pegar o jeito, como a gente fala assim popularmente, pegar o jeito. Então, as minhas estratégias pedagógicas seriam o quê? Durante toda a aula, eu utilizaria estratégias que favorecessem a aprendizagem, né? Eu não sei fazer um giro, né? Então, pegaria, demonstraria para eles como que deve fazer um giro, como é que é um giro de 360 graus, um giro de 180, um giro de 45, né? Então, faria com que eles trabalhassem isso daí. Procuraria incentivar a cooperação dos estudantes, permitindo que aqueles com maior facilidade ajudassem os colegas a ajudar seus colegas que apresentam dificuldade. Ou seja, sempre tem
né? Todo ser humano, toda pessoa tem o que pega, como a gente fala popularmente, né? É o que pega mais rápido, e tem aqueles que demoram um pouco. Então, aqueles que já pegam um pouco mais rápido o ritmo, a desenvoltura, podem também auxiliar. E tem uma filosofia de um professor antigo meu, de uma antiga escola, que às vezes a gente ensinando aprende mais do que só observando, né? Então, meu foco seria fazer com que a dança fosse compreendida como uma prática educativa, cultural e não apenas uma sequência de movimentos, né? Como a grande maioria das pessoas acham que a dança, que a maioria das danças, ela só é uma sequência de movimento. Não, ela tem uma complexidade, ela tem um objetivo, ela tem um porquê. Na inclusão, a inclusão seria um dos principais aspectos da aula, porque caso houvesse estudantes com deficiência física, perdão, mobilidade reduzida e outras necessidades específicas, os movimentos seriam adaptados para que todos participassem. Um cadeirante pode participar de uma roda de uma dança de estrada? Pode. Ele vai ter alguns certos limites, né, de desenvoltura, mas em compensação enriqueceria até os movimentos de onde ele pode. Por exemplo, o cadeirante que tem os membros superiores funcionando, né, os braços, ele pode pegar na mão, ele pode fazer a circulação, né, a desenvoltura da dança. Também respeitaria o ritmo individual da aprendizagem, ou seja, como eu citei anteriormente, tem uns que pegam um ritmo um pouco mais rápido e tem uns que já demoram mais um pouco. Ou seja, é a frequência, é a tenacidade do aprendizado do próprio ser humano. Eu, por exemplo, eu gosto de estudar ouvindo música. Já minha esposa, minha filha, elas já gostam de estudar no silêncio quase absoluto. Ou seja, então cada um tem o seu próprio jeito, sua própria desenvoltura. Então, respeitando esse tempo e limite de cada um, vai tornar mais fácil a aceitação e aprendizagem da ciranda. Então, como seriam utilizados os recursos da desenvoltura dessa aula? Dentre eles, né, eu colocaria uma caixa de som dentro da sala, né, para que eles possam se familiarizar até mesmo com o próprio ritmo, né, da ciranda. A música tradicional da ciranda, é lógico, né? Que eu creio que hoje pouca gente sabe que a ciranda ela tem um ritmo, né? Tem um estilo próprio de música. Mas eu colocaria slides, imagens, vídeos, né? E para que elas pudessem verificar como é que vai causar o primeiro impacto da visibilidade da própria ciranda, né? Aí o espaço amplo, com uma quadra, né, de esportes da nossa escola, um pátio bem grande, para que a gente possa realizar essas aulas práticas. Então, como é que seria a avaliação? A avaliação seria mais uma avaliação, observação da participação dos alunos, o interesse demonstrado, a cooperação entre os colegas, que aí já vai desenvolver também até a própria aceitação e inclusão, né? O respeito às diferenças, que esse é o primordial, a compreensão da importância da cultura da ciranda e o desenvolvimento do ritmo e da consciência corporal ao longo da atividade, né? Então, fazer com que a criança tenha aquele interesse, nossa, é uma dança interessante. E aí, poxa, se a ciranda, que eu achava que não era interessante, ela é legal, por que eu também não posso ir para uma valsa? Para um bolero, né? É fazer ela despertar o próprio interesse pela dança. Não só aquela dança específica, não só uma dança específica, mas aí ela tem aquela curiosidade de, poxa, eu vejo, será que eu consigo fazer os passos de valsa, um bolero, um forró, né? Um chachado, um shot, né? Então, toda essa aprendizagem já começaria a despertar o interesse dos alunos pela nossa própria cultura. E para concluir, eu digo que a ciranda é uma excelente ferramenta pedagógica para os alunos do sexto ano, porque ela contribui para o desenvolvimento motor, cognitivo, social e cultural dos estudantes. Ela vai fortalecer o trabalho coletivo e vai promover o respeito à diversidade, né? Então, eu mostrando, inserindo essa aula
de dança, né, de danças e brincadeiras no sexto ano, que eles estão saindo de uma fase, é, como a gente diz, da pré-mágica, né? Perdão de dizer a palavra, da pré-mágica, ou seja, daquilo tudo que eles imaginam, e aí vir para uma realidade em que a absorção de tudo aquilo que vem ao seu redor é também magnífico, eles podem associar a dança ao aprendizado. E mais do que ensinar a dança, essa proposta busca aproximar os alunos da nossa cultura mesmo, que ela tá tão assim, como eu diria, ela tá tão deixada de lado um pouco a nossa própria cultura. Não só a ciranda, por exemplo, o boi bumbá, né? Também o boi bumbá, o nosso forró, o vaneirão do Rio Grande do Sul, né? As modas de viola, as trovas, né? Os repentistas do Nordeste. Então, a nossa cultura musical, cultural, né, ela é muito diversificada. Nós somos um país muito grande que tem muita coisa interessante. Então, não só pela ciranda, mas pela dança e pela cultura, mostrar que o nosso país também ele é muito rico nessa parte. Então, essa seria a nossa introdução de como colocaríamos a ciranda numa sala de aula para a desenvoltura, para que eles possam aprender sobre a nossa própria cultura. Então, eu agradeço pela atenção, espero que eu tenha me apresentado de uma forma clara e bem objetiva, e muito obrigado e boa noite.